A paz, meus queridos e queridas irmãs. Mais uma vez estamos aqui para transmitir mais um vídeo. E eu gostaria que você ficasse aqui conosco, prestasse atenção aí no que eu trouxe para nós hoje, né? Então, eu vou pedir ao Senhor que Ele nos abençoe, que nos guarde, que nós possamos entender um pouquinho. O objetivo desses vídeos não é propriamente para alguém que é cristão ou é um pastor, como diz muitos, mas o objetivo é evangelizar, que as pessoas venham entender a palavra de Deus, venham se aproximar de Jesus. Não adianta nós ficarmos debatendo passagens bíblicas aonde não vai trazer nenhum fundamento para a vida eterna, a salvação. Sabemos que são poucos que não vão ter os méritos de ser salvo para a morada celestial, como diz a palavra de Jesus. O próprio Jesus, né, fala lá em João, no capítulo 14, verso 1 em diante, onde uma promessa de uma morada celestial. Mas isso nós temos que ter através da fé, né? Não um ensinamento errante ao ponto de que essa morada não existe. Então, Jesus Cristo, Ele não pode mentir para nós que somos seus discípulos, né? Amém? Então, o tema desse vídeo hoje é sobre chamado e escolhido, que tem uma diferença que o próprio Jesus Cristo, né, ele nos ensina. No capítulo 22 de Mateus, as palavras dele, não as minhas e nem as suas palavras. Porque uma coisa é você ter as suas próprias palavras, seu próprio entendimento, que eu ainda respeito, né? Mas eu tenho que respeitar mais Jesus Cristo do que Ele traz para mim. Você é outra coisa. Se você vai morar na terra ou vai morar nos céus, é uma coisa bem particular com você, né? Eu acredito e tenho fé, mas eu não tenho garantia da minha salvação, então eu tenho que estar sempre fazendo, sempre buscando. Vamos orar então para que nós possamos entender um pouquinho a mensagem do Pai. Amém? Senhor Jesus, através do Espírito Santo, eu te peço neste momento que o Senhor venha a nos dar entendimento sobre a tua palavra, e não sobre nossa própria vontade, mas sim da tua vontade. Que saia da minha boca somente aquilo que o Senhor permite, que não saia da minha própria carne, mas coloca sobre mim, meu Pai, como sempre colocou o teu Espírito Santo, para nós entendermos. Que o Senhor abençoe cada um, cada pastor, cada presbítero, cada obreiro, cada diácono que vai assistir esse vídeo. A tua palavra, ela vem de encontro a cada um neste momento. Que não seja algo pessoal, mas sim para edificar. Não com palavras tortas e enganos. Saberemos que no teu dias, diz a tua palavra, que vinham falsos Cristo, esse é o nome. Mas que seja só a tua palavra, não a minha. É isso que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém?
Então eu quero abrir um versículo da nossa Escritura Sagrada, lembrando que eu tenho 3 versões, fora as outras que estão aqui atrás de mim. Eu tenho aqui uma Bíblia de Jerusalém, tá? Muito útil para estudo. Eu tenho aqui uma simples King James, outra de estudo King James também que se encontra. Vários livros, também a Bíblia NVI, tá? E um dicionário de sinônimos e antônimos. Tá? Então a palavra de Deus que eu quero ler neste momento se encontra em Colossenses, tá? Colossenses, capítulo 3, versículo 15 a 17, que diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Graças a Deus, a paz a todos os irmãos. É isso que Jesus quer. Paz entre eu e você, como irmãos, como corpo de Cristo. Paz. Não teorias, filosofias, mas paz, concordância com a santa palavra, não comigo, não sobre a doutrina que eu crio ou você cria, mas sim com a palavra. A palavra é a doutrina de Deus, a palavra é o próprio Deus. Amém? Então, o vídeo é sobre chamado e escolhido, aonde Jesus, ele ali, nos seus discípulos, ele escolheu 12. Aí você te pergunta, tá, mas e o meu chamado? Eu não entendo. Então hoje a gente vai tentar um pouquinho entender melhor. Eu não sou conhecedor de toda a verdade, e nem é o meu objetivo ler toda a Bíblia. Eu nunca li toda a Bíblia. Porque se eu fosse ler toda a Bíblia, o que adiantaria eu ler ela e não entender pelo Espírito Santo de Deus? Mas o Senhor diz ali a seus discípulos que ele estava escolhendo 12 para fazer o ID. Escolhendo. Aí você me pergunta, tá, mas e aquelas pessoas ali não foram escolhidas? Jesus afirma em Mateus, capítulo 22, que diz assim: capítulo 22, versículo 14, que diz assim: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O que Jesus estava dizendo aqui? Que o seu chamado, ele seria para acompanhar os ensinamentos que ele
ensina, aonde você cultua, e o escolhido é para fazer o ide. Por isso que ele usou essa palavra. A gente tem que ler muitas vezes um versículo com todo o contexto. Talvez antes do versículo e depois. Que diz assim, o 15. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram seus discípulos junto com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual a tua opinião? É certo pagar imposto a César o que não é de César? Olha a pergunta que eles estavam fazendo. Então, Jesus a tudo tem uma resposta para as nossas dúvidas, para nós entendermos. Cada situação é uma situação que nos submete a buscar mais a Deus. Eu tenho passado por umas situações de... Até eu fico um pouco constrangido com alguns que até frustrar a fé de outros frustram, tentando desanimar, não pregando a mensagem na paz. E aí eu me pergunto assim, será esse o propósito do Senhor Jesus? Que nós viemos a ter discórdia, confusão, falta de entendimento? Será este o propósito? Eu fico chateado porque a gente é rotulado como ser melhor que os outros. Mas o meu objetivo não é ser melhor. O meu objetivo é conquistar a salvação de Jesus, que Ele tem para mim e tem para você também. No capítulo 28 de Mateus 19, diz assim aos escolhidos, quando Jesus convocou a comissão. Diz assim, portanto, no capítulo 28, versículo 19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Veja bem, aqui já é nações, não é só para Israel não. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, essa comissão de Jesus aqui foi para os escolhidos. Aí fica uma grande pergunta. Você se sente chamado ou escolhido de Deus para fazer a obra? É isso que você tem que pôr na balança. As tuas atitudes, o teu comportamento, a tua santificação junto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque é muito fácil eu abrir uma Bíblia e dizer que eu sou pastor, que eu sou pregador, que eu tenho uma porta aberta, uma igreja, um nome de igreja. Mas e a tua vida, como é que tu está vivendo dentro da tua casa? Qual é os princípios cristãos que Jesus te ensina a viver?
Essa faz uma grande diferença. O chamado é aquele que aceitou Jesus e se esforça para estar na presença. Mas o escolhido é aquele que larga tudo. Larga, nasce de novo, renunciou a todas as coisas para servir unicamente a Deus. Esse é o escolhido. Esse é o escolhido. Então tem uma diferença em chamado para escolhido. Não estou aqui diminuindo a tua fé, como muitos têm diminuído uns aí. Mas a Bíblia fala que Jesus Cristo, a palavra, o verbo, fala que nós vamos ter que prestar conta das nossas palavras. Até de magoar um próximo, como diz o seu mandamento. Amar o seu próximo como a si mesmo. Talvez você não é conveniente algum tipo de crença, alguma passagem bíblica, mas guarda isso para ti. Não fique tumultuando as pessoas, que nem os fariseus que Jesus questionou ali. Se vocês acreditam em Abraão, acreditam em Moisés, você tinha que fazer a obra deles. Aí o que Jesus falou mais? Vocês não entram no reino de Deus e não deixam os demais entrar. Com as suas parábolas enganosas, com as suas filosofias, com seus achismos, com as suas coisas que você pensa que só você está certo. A Bíblia não foi um livro para uma pessoa só. A Bíblia não foi escrita para mim guardar e só eu saber da verdade. Jesus o que disse? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade não está no homem, a verdade está na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Eu não sou dono da verdade. Eu não sei mais que você, mas você pode saber bastante. Jesus não limitou o homem a descobrir, a estudar, a saber, ou a buscar entendimento, ou a buscar o Espírito de Deus. Ele não limitou o homem. Mas digamos que eu tenha culpa de alguma palavra que te falei. Talvez você não aceite, porque não se vê em situações de aceitar. É uma coisa sua. Eu estou aqui para anunciar o que Jesus fala na sua palavra. Não para dizer para você que você está certo, que você isso e aquilo. Eu estou aqui pregando a mensagem de Jesus. Qual é a mensagem de Jesus? Qual é a mensagem? Vamos voltar a Mateus de novo, 7, que diz assim, capítulo 7, versículo 13 e 14. 13 e 14 diz assim: a porta é estreita e a porta larga. Olha só que interessante. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perfeição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado é o caminho que leva à vida, são poucos que entram. O 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o conhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uva de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Então o que a gente prega tem que vir de acordo com como a gente vive. Tu tem uma vida santificada, tu tem uma vida plausível por Jesus, não por homem. Porque a palavra também diz, maldito o homem que confia no homem. Preste atenção no que você serve, o que você não conhece, pela palavra do Senhor. Então, a mensagem é, chamado e escolhido tem diferença. O chamado ele é bem específico. Quando Arão e Moisés estavam lá com o povo, ou antes,
de estar com o povo, Deus chamou Moisés. Mas Deus também chamou Arão após esse evento, para ser o porta-voz. Mas nessa situação de Arão e Moisés, Moisés foi o escolhido para a missão. Arão teve o chamado. São coisas diferentes. Nós não podemos embolotar as coisas. Nós temos que ler a palavra de Deus, meditar nela. Se não é para você falar ou abrir a boca, você não abre, porque você vai prestar conta. E o que eu estou falando aqui, que Jesus disse: muitos serão chamados. Presta atenção, esse é o foco da mensagem. Muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Palavra de Jesus Cristo, não a minha, um comedor de arroz que nem você. Mas eu quero frisar bem aqui: tomamos cuidado naquilo que a gente fala, porque nós vamos prestar conta no dia do juízo. Mas eu não quero amedrontar nada sobre isso. Eu quero levar o Evangelho. Sabemos que a Bíblia diz que nós seremos perseguidos, mas não é para nós estar covardados. Os seus próprios discípulos foram martirizados pelo Evangelho são. Nós não podemos fazer do Evangelho teorias, tese, achismo. Nós temos que respeitar. Vou dizer uma coisa: se eu não estiver com a minha boca limpa, sabe o que é a boca limpa? Não é quando você escova os dentes. A boca fala, o coração está cheio. Tu está com o teu coração limpo, está com as tuas mãos limpas para falar de Jesus para alguém? Tem uma grande diferença. Você está liberto. Você tem princípio cristão. Você faz ou tenta fazer o que a palavra de Deus te diz. Ou lá quando você está cultuando, você dá um glória a Deus, um aleluia, abraça todo mundo, beija todo mundo, irmão para cá, irmão para lá. E o convívio do teu trabalho, como é que tu está com teus irmãos lá? Está falando de Jesus para eles, como eu muitas vezes ganhei almas? Dentro da tua casa, tu trata bem a tua esposa, tu respeita ela, tu ensina os teus filhos no caminho do Senhor, a eles botar Deus acima de todas as coisas? Tu amaldiçoa alguém? Você como um pastor, um pregador, você amaldiçoa alguém ou você abençoa? A Bíblia diz que nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós temos que abençoar. Isso é o propósito. Se você abençoar, você está fazendo o amor, praticando a paz. Você tem paz no seu coração? Você tem paz com uma situação que você passou? Você consegue perdoar aquele líder que você foi um dia, que te magoou? Você perdoou ele? Ou você ainda está com dificuldade? O teu chamado, ele pode ser só para você ser um ouvinte. Mas para você ser um escolhido, você tem que ser liberto das suas práticas, dos seus pensamentos tortos. Esse vídeo aqui, meus amados, é para esclarecer algumas coisas nas nossas dúvidas. Eu, quando fui chamado por Deus para pregar o Evangelho, eu estava completamente perdido. Se eu fosse deixar levar pelo homem, talvez hoje eu não tinha uma essência de poder falar do amor de Jesus, da paz que Ele tem para nós, da alegria que como cristão é sempre querer estar fazendo as coisas dele, instruindo a quem precisa. Isso é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho não é abrir a Bíblia e pronto. Tem que ser discernimento, unção, capacidade. Amados,
nós temos que abandonar o egoísmo, as próprias ideias, opiniões, pensamentos, sentimentos, nossa própria vontade muitas vezes, nossos próprios desejos. Isso não condiz a Deus. Isso estraga a libertação de muitos. Aí você vê ministério caindo porque usam e abusam da vontade de Deus. Ainda acham que pode usar a graça para qualquer situação. Talvez você está sendo só chamado. Talvez. Não sou eu para dizer para ti. Mas é o Espírito Santo de Deus que vai te revelar. Agora não confunda. Escolhido é para fazer o ID. Chamado é para você estar na posição de Jesus. Está cultuando com Ele. Está aprendendo com Ele. Esses são os chamados. Por que Jesus disse assim? Deixa que o trigo fique no meio do joio. Não arranque o joio, porque senão pode machucar o trigo. O que ele estava dizendo com isso? É bom a gente pensar. É bom a gente analisar como é que a gente está com Jesus. Amém? Faz essas perguntas para ti mesmo. Porque um dia lá atrás eu fiz essas perguntas para mim. Tudo isso que eu faço, eu não faço porque eu quero fazer. É porque Jesus manda eu fazer. Sabe quanto tempo eu levo para fazer um vídeo meditando com Deus o que eu devo falar? Ou se é esse o vídeo que eu tenho que fazer? 15, 20 dias eu fico ali perguntando para Deus, Deus, qual é o vídeo? E aí Deus começa a me revelar através de pessoas, através de pensamento, através da palavra, Deus começa a me revelar. Eu não posso jogar minhas pérolas aos porcos, ou palavras ao vento, aonde não tem edificação, aonde a minha casa, que sou eu, espiritual, está edificada na areia. Eu tenho que estar edificado na palavra, na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique com essas palavras para você. Não critica quem quer entrar no reino de Deus. Ajude ele, ajude ela. Ensina pelo Evangelho. Ensina pela palavra. Seja manso. Seja humilde. Não seja brusco. Parece que dá a impressão que você lá atrás não foi bem com o Evangelho que você praticava. Larga tudo. Talvez você precise largar tudo que aprendeu lá para começar de novo. Começar com Jesus, na paz, na graça, no amor, na bondade, frutos de Deus. Quais são os frutos de Deus que você tem? Criticar o irmão, palavra torta, amassando a ovelha, botando ela fora. Jesus não botou nenhuma ovelha fora e ensinou nós a trabalhar as ovelhas, a ajudar elas a estender a mão. Mas você diz que seu ministério é melhor que os outros. Você tem a palavra da verdade. Mas fica com ela só para ti. Tá, meu amado, minha amada? Deus que te abençoe. Está orando. Deus abençoe você nessa tarde maravilhosa. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por estar fazendo o que o Senhor tem mandado. Coloco-me na tua presença, Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar essa família, esse lar, esse irmão, esse pastor, esse presbítero, esse diácono, enfim, todos aqueles, meu Pai, que gostam da tua palavra e praticam a tua palavra. Não só de boca, mas de coração. Ó Deus, abençoa eles. É o que eu te peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia.